Olá pessoal, continuando nossa videoaula de onde nós paramos no último vídeo que foi postado no nosso canal Física em Foco. Faltou resolvermos a letra C dessa quarta questão, que pede a intensidade total da corrente da associação, tá? Se você percebeu aqui na letra B, nós calculamos a corrente elétrica que passa em cada um dos resistores, tá? No resistor 1, no 2 e no 3. Dá para perceber que a corrente total que passa através dos 3 resistores é dada por 6 amperes, tá? 1 mais 3 mais 2, 6 amperes. Então, a partir daqui você já pode calcular a corrente total, que é justamente isso que eu faço aqui na parte C, ó. I é igual a I1 mais I2 mais I3, ou seja, I é igual a 6 amperes, tá? Esse é o valor da corrente total. Outra maneira que você poderia calcular a corrente total seria utilizando a equação, uma das variantes da equação para a resistência, tá? Essa aqui mais especificamente, I igual a U sobre R, só que aqui você usaria a resistência equivalente. Note que o U aqui é 60 volts, tá? Então, ficaria 60 dividido pela resistência equivalente, que é 10. 60 por 10 dá 6, ou seja, é o mesmo valor que nós obtivemos aqui na parte C do nosso exercício, tá? Então, existem duas formas de você resolver essa questão, ok? Bom, agora nós vamos para o nosso último tipo de associação, que é chamado de associação mista, tá? Pelo que o nome sugere, na associação mista você tem os dois tipos de associações ocorrendo simultaneamente, tá? Tanto a associação em série quanto a associação em paralelo, tá? Quando você tem a mistura aí dos dois tipos de associações, tá? Das duas associações, você tem a chamada associação mista, tá? Então aqui eu tenho um circuito que mostra um tipo de associação mista, tá? Note que aqui você não tem somente associação em série, nem somente em paralelo. Na verdade você tem uma soma ou uma mistura das duas aí, tá certo? Que nós iremos discorrer melhor aqui nessa videoaula, tá? Na verdade, a videoaula essa última parte, a terceira parte dessa videoaula sobre associação de resistores, foi justamente para tratar acerca do nosso último tipo de associação, que é a associação mista. Tá? Então, na primeira videoaula, nós falamos um pouco sobre o que é um resistor, definimos a resistência elétrica e conseguimos iniciar falando um pouco sobre a associação de resistores em série. Na última aula, falamos sobre associação em paralelo e, para fechar agora, associação mista, tá certo? Bom, para se achar a resistência equivalente de uma associação mista, tá certo? É interessante notar, tá certo, que a gente pode aplicar uma regra bem prática, tá? Essa regra ela tem a finalidade de simplificar por etapas a associação dada, né? E até se chegar ao resistor equivalente. Na associação mista, você não tem uma equação que defina o resistor equivalente, tá? Da mesma forma que a gente fez para associação em série, para associação em paralelo, na associação em série você tinha resistência equivalente igual à soma dos resistores, ou a soma das resistências, tá? Na associação em paralelo você tinha aquela outra equação. Na associação mista você não tem. Você tem que fazer por partes, olhar as partes que estão em série, olhar as partes que estão em paralelo e ir simplificando o circuito até chegar na resistência equivalente, tá certo? Então nós temos aqui alguns passos que nós devemos seguir para resolver uma associação de resistores, tá certo? Do tipo misto, tá? Que é o seguinte, a primeira regra é colocar letras em todos os nós, tá? Os nós, eles são os pontos de encontro entre 3 ou mais resistores que você tiver na associação. Usando como exemplo esse circuito aqui de cima, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá? É um ponto onde você tem um nó, porque é o ponto de encontro entre esse resistor, 1, 2, 3, 4 resistores, tá? Então, se você tiver 3 ou mais resistores se encontrando naquele ponto, você chama de nó. Por exemplo, você tem outro nó aqui embaixo, que é o encontro do resistor desse de 5 ohm, do de cima de 8 e o do lado de 3. Esse outro ponto é um nó, tá? Que é o encontro desse resistor
desse e desse. Pronto, esse ponto aqui já não é um nó, tá certo? Porque é o encontro de somente dois resistores, tá? Então, primeira coisa que você faz é colocar as letras em todos os nós. É importante você nomear com letra os nós, porque fica mais fácil de você resolver o seu problema no que concerne a questão de você mencionar o que você está resolvendo, né? Porque resolver um problema em física, de modo geral, é você saber o que é que você está fazendo, você saber falar aquilo que você está calculando. Não é só... e essa é a diferença da matemática, tá certo? Em relação a esse ponto aí, tá certo? Na matemática você é algo mais exato, né? Aquelas contas, né? Na física você tem que saber discorrer um pouquinho mais. Embora existam problemas também na matemática que você tem que discorrer direitinho, falar direitinho, para saber também como resolve o problema. Então, de modo geral, é importante você fazer isso para tornar o seu problema mais fácil de entender, tá certo? Em segundo lugar, é você substituir por um resistor equivalente os resistores que estiverem associados em série ou em paralelo, tá? Então, você vai notar os resistores que estão em série, aí vai trocar por um resistor equivalente, e vai redesenhar o esquema, tá certo? Já com o resistor equivalente colocado no seu lugar. Por exemplo, nesse circuito aqui, ó, eu já vejo aqui que esse resistor e esse, o resistor de 7 ohm e o de 3 ohm, eles estão em série, porque um vem após o outro, tá? Eu já poderia colocar os dois aqui em fazer a conta dos dois, somando 7 mais 3, 10. Aí você teria 10 ohm, que seria um resistor, tá certo? Uma parte da resolução aqui desse circuito, tá? Eu coloquei esse circuito aqui somente para exemplificar, não foi para resolver, tá certo? Mais adiante eu tenho um circuito que eu irei fazer por partes, tá certo? Aplicar todas essas regrinhas que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Bom, em terceiro lugar, você vai repetir a operação anterior tantas vezes quantas forem necessárias, sempre redesenhando um novo esquema, tá certo? De maneira que o resistor que você encontra, né, que é o resistor equivalente, é aquele que fica entre os terminais da associação, né? O que é que nós chamamos de terminais de associação? Vou voltar aqui um pouquinho nessa figura. Ó, o ponto A e o B são os terminais de associação, tá? Que são os terminais da associação, A e B. Esse ponto aqui, que é um nó, tá certo? É chamado... é um nó, tá certo? No teu circuito. E aqui são os terminais. Bom, vamos mais adiante, tá? Eu vou fazer aqui esse exercício com vocês para vocês notarem como é que você resolve um circuito, tá certo? Uma associação de resistores mista, tá? Bom, determina a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação representada na figura abaixo. Então, você tem essa associação aqui, ó. Você pode ver que você tem um monte de resistores aqui, tá certo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 resistores, tá? E é pedido para você calcular a resistência equivalente, tá? Como é que eu faço para resolver ou para calcular a resistência equivalente? Em primeiro lugar, identificar os nós do meu circuito, tá? Da minha associação. Eu já tenho os nós aqui, os pontinhos dos nós aqui, ó. Eu tenho esses pontos A e B, que são os terminais, tá certo? E esses pontos aqui, que é o encontro entre 1, 2, 3, 4 resistores, tá? E esse outro são os nós. Eu vou refazer aqui, ó. Tá aqui um nó. Tá aqui o outro nó, tá certo? Aí aqui eu redesenhei essa figura, tá certo? Eu fiz o desenho novamente colocando os nós aqui, tá certo? Ó, note que eu chamei de nó C e nó D, tá? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar os resistores que estão em série. Aí note que esses resistores aqui em cima, ó, 10 e 20 ohm, estão em série, tá? Eu vou dizer que a resistência equivalente entre esses dois é chamada de R1, tá? É o resistor equivalente entre os dois, eu chamei de R1. Como é que a gente calcula uma associação, a resistência equivalente de uma associação em série, tá? Como é que eu faço o cálculo de R1? Quando é em série, só lembrar, em série é só eu somar as resistências. É só somar 10 mais 20, tá? Somando aqui, ó, 10 mais 20, eu tenho 30 ohm. Então, já calculei a resistência equivalente desses dois resistores. Qual é o próximo passo? Redesenhar o meu circuito, tá certo? Substituindo o valor de R1 já aqui, ó. É o que eu faço agora, tá? Então, tá aqui, ó, esse mesmo circuito, só que ao invés desses dois resistores, eu coloquei um único resistor, tá certo? Chamado de R1, e o valor dele é 30 ohm.
Aí note que eu tenho agora 3 resistores aqui que estão em paralelo. Ó, esses 3 estão em paralelo. Aí você pode perguntar assim, professor, esses 3 resistores também não estão em paralelo com esse aqui? Aí a resposta é não, porque note que você tem que olhar os terminais dos resistores. Ó. O terminal é C e D. Esse outro resistor que está aqui embaixo, o terminal dele é diferente. É A e B. Tá? Então os terminais deles não é igual aos terminais desses 3 resistores. Só está em paralelo quando os terminais eles são coincidentes. Tá? Ou seja, o terminal desse resistor R1, do 2 e do 3, tá? Que eu chamei de 1, 2 e 3, eles coincidem do lado esquerdo e do lado direito. É por isso que eles estão em paralelo. Aí eu vou colocar esses 3 resistores em paralelos, tá? E vou chamar essa nova resistência de resistência R2, tá? Então como é que vai ser a nossa conta? Aí lembrando que quando nós temos resistência em paralelo, eu tenho que usar aquela equação que usa aquela parte lá de fração, né? Como é que fica? Cálculo de R2, eu coloquei aqui paralelo, né? Vou continuar aqui no próximo slide, porque não dá o espaço ali, tá? Eu repeti a figura ali, tá certo? E a nossa ideia aqui é calcular o R2, que é a junção ou a equivalência desses 3 resistores, tá? Então vamos lá. 1 sobre R2 é igual a 1 sobre 30, que é o primeiro aqui, mais 1 sobre 30, que é o segundo aqui, mais 1 sobre 60. O mínimo entre os 3 dá 60. Aí vai ficar 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2. Tá? 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2. E o último termo é 1. Somos 3, vai ficar 5 sobre 60. Eu vou ter 1 sobre R2 igual a 5 sobre 60. Aí a gente faz aquele método de inverter, né, ambos os lados da equação. Aí vai ficar R2 igual a 60 sobre 5 e dá 12 ohms. Então, esses 3 resistores, tá certo? Juntos, tá? A equivalência deles, o resistor equivalente é o resistor de 12 ohms, tá? E mais uma vez eu chamo a atenção aqui para o fato de que eu tenho 3 resistores cujo menor deles é 30, né? Na verdade eu tenho 2 resistores de 30 e um de 60, mas o resistor equivalente dos 3 é um resistor de menor valor, de 12 ohms somente, tá certo? Então isso aqui é algo bem interessante, tá? Eu vou redesenhar meu circuito agora, ó, redesenhando meu circuito. Aí note que eu repeti tudo, né? E onde tem esses 3 resistores, eu substituí por R2, tá? Aqui, ó, 12 ohms. Agora eu vou pegar aqui, ó, esses 3 resistores que estão aqui e vou chamar de R3, tá? Note que esses 3 resistores estão em série, né? Um após o outro, tá vendo? Ó? A, C, D, B. Aqui eles formam, tá certo? Um único ramo, nós chamamos de ramo aqui na linguagem de circuitos, tá? Tem um ramo aqui, tá certo? Ou seja, a corrente é a mesma que passa nos três resistores. Então, eles estão em série. Aí eu faço a associação de resistores em série, calculando R3, tá certo? A resistência equivalente, que dá R3 igual a 5 mais 12 mais 8. 12 mais 8 é 20, com 5, 25. Calculei a resistência equivalente entre os 3 resistores. Aí eu redesenho mais uma vez meu circuito e eu fico somente com esse circuito aqui bem simples, que é representado por 2 resistores, tá? Que estão em paralelo. Agora sim, esses resistores estão em paralelo porque o terminal do lado esquerdo do resistor, desse primeiro resistor, coincide com desse. E do lado direito também. Eu tenho 2 resistores com a mesma valor de resistência, 25 e 25. E agora quero calcular a minha resistência equivalente, tá? Que eu vou chamar agora de REQ, que é o símbolo de resistência equivalente. Tá certo? Porque seria a minha etapa final, tá? Não dá o espaço ali. Passamos para o próximo slide. Então, calculando a resistência equivalente, agora aqui nós temos a resistência equivalente R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Notem que eu utilizei aquela outra formulazinha, tá certo? Para resistência equivalente, quando você tem 2 resistores em paralelo, tá certo? E nós obtivemos esse resultado aqui, 25 vezes 25 sobre 25 mais 25. 25 vezes 25 dá 625. Sobre 50 vai dar 12,5, isso, 12,5, 12,5 ohms, tá? Então calculamos a resistência equivalente para o nosso circuito, tá? Deu um trabalhinho aí porque tivemos que redesenhar aí várias vezes, né? Fazer várias etapas, mas é assim que deve ser feito mesmo, tá? Quando a gente for pegando a prática, fica mais fácil. Você pode simplesmente circular a região onde você está fazendo o cálculo da resistência, tá certo? E ir fazendo por partes. Isso aí nós vamos aprendendo aos poucos,
tá certo? Conforme nós fomos adquirindo aí habilidade nesse âmbito aqui de associação de resistores, tá? Bom, então, por fim, nós temos esse circuito aqui. Então, todo aquele circuito que nós tínhamos antes, ó, todo esse circuito aqui, cadê ele? Esse aqui primeiro, tá? Ele pode ser substituído, tá certo? Por um único resistor, tá? Por um único resistor de resistência igual a 12,5 ohm. Então é para isso que serve o cálculo da resistência equivalente, para você saber em um circuito, tá? Aquele conjunto de resistências, a maneira como eles estão sendo ali colocados, tá certo? Qual é o valor que você obtém, tá certo? Quando você utiliza todas as regrinhas que nós utilizamos aqui, ok? Bom, vamos fazer aqui mais um exercício para praticarmos. A sexta questão diz, dada a associação da figura, essa figura aqui abaixo, sabe-se que a DDP entre os pontos A e B vale 40 volts. Determine, letra A resistência equivalente da associação. Quando a gente compara com o circuito que nós fizemos no questionário anterior, aí a gente pensa, isso aqui é bem mais fácil, né? E na verdade tá certo? Só que aqui ele pede mais coisas, pede para você calcular a intensidade total da corrente na associação e quais são as correntes elétricas dos resistores de 10 ohm, que são esse aqui e esse aqui, tá? Primeiro ponto que eu vou fazer é sempre identificar os nós, tá certo? Do nosso circuito, tá? Então só tenho aqui um único nó, que é esse aqui, que eu vou chamar de nó C, tá? Eu encontro três resistores, 1, 2, 3, tá? E agora eu vou fazer outra coisa interessante, né? Nesse caso aqui, eu vou chamar de R1, R2 e R3, tá? Já os resistores, tá certo? Que aparecem aqui. Quando você vai fazer o cálculo da resistência equivalente entre resistores, existem muitas táticas diferentes, tá? Que você usa, tá? Eu gosto muito dessa tática de nomear os resistores, porque fica mais fácil de você identificar, tá certo? Por exemplo, eu chamei aqui esse primeiro resistor de 10 ohm, eu chamei de R1. Esse de 30 ohm eu chamei de R2. E esse aqui de R3. Aí você pergunta, professor, mas agora essa resistência equivalente que você está calculando entre R1 e R2, você vai chamar de quê? Vamos chamar assim, ó. Cálculo de R12 paralelo. O que seria R12? Seria a resistência equivalente entre o resistor 1 e o resistor 2. Como eles estão em paralelo, e eu só tenho dois resistores, eu posso usar aquela outra equação, né? Que é a multiplicação sobre a soma. Então fica 10 vezes 30 sobre 10 mais 30. 10 vezes 30, 300. 10 mais 30, 40. 300 sobre 40 dá 75. Desculpa, 7,5, né? Porque corta um zero aqui, fica 30 sobre 4. Dá 7,5 ohms, tá? Pronto, calculei a resistência equivalente entre 1 e 2. O que é que eu faço agora? Redesenho meu circuito. Tá? Que é esse desenho aqui que ficou um pouco estranho aqui, mas eu peguei de um livro que eu tenho aqui digital, tá? Aí nota que eu tenho aqui o resistor de 2,5 ohm, que é esse primeiro, R3, e tenho esses outros dois resistores que se formaram em um, que é esse outro resistor aqui. Eu falando aqui, meu celular ali, pensando que eu estou falando com a Google. Bom, vamos lá. Calculando a resistência equivalente agora entre esses dois resistores, eu tenho dois resistores em série, tá certo? Aí a resistência equivalente seria a soma dos dois, que é o R3, que é esse primeiro que eu chamei de R3, ó. E esse outro aqui eu chamei de R12. Soma os dois, 2,5 mais 7,5 dá 10 ohm. Pronto, calculei a resistência equivalente. Parte A do exercício resolvida. Bom, na parte B é pedido, tá certo, a intensidade total da corrente na associação. Tá aqui, letra B. Para calcular a intensidade da corrente, eu uso U igual a R sobre Q. Desculpa. I igual a U sobre R é Q. Tá certo? Meu mouse está um pouco ruim aqui. Tá estranho. Mas vamos lá. U sobre R é Q. Tá certo? Que é a resistência equivalente. O U nós já temos que é a DDP aqui 40 volts. E a resistência equivalente eu calculei, tá certo? No slide anterior, que foi 7,5, se eu não me engano, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Foi 10, desculpa. 7,5 foi a resistência equivalente entre 1 e 2, né? Foi 10. Então, substituindo aqui, 40 sobre 10, eu tenho 4 amperes.
é a corrente total que passa nesse circuito, do ponto A para o ponto B. Então, o que, é que vai acontecer com a corrente? A corrente de 4 amperes, ela sai daqui, passa pelo resistor do 2,5 ohm. Quando chega aqui no ponto C, nesse nó, ela bifurca, né? Aí uma parte da corrente vai para cá, outra parte vai para baixo. E quando chega aqui no ponto B, elas se reencontram, tá? E tem o mesmo valor, de 4 amperes, tá? Bom, vamos lá. Na parte C agora, ele pede para você calcular as correntes elétricas nos resistores de 10 ohm e de 30 ohm. Para calcular a corrente elétrica que passa aqui e que passa aqui, tá certo? Eu preciso saber a DDP entre os pontos C e B, tá? Porque se eu souber a DDP daqui para cá, tá certo? Eu posso fazer usar aquela equação da resistência, R igual a U sobre I, tá certo? E, no caso, uma das variantes dela, né, que é I igual a U sobre R. E assim eu calcular qual é o valor de I1 e I2, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Temos que calcular a DDP entre o nó C e o terminal B. Entre esse nó C e o terminal B. Então, para isso, nós temos o AB, que é a DDP desse ponto A para o ponto B, é a DDP do ponto A para o C, mais a do C para o B, tá? Então, essa DDP UAC é fácil de encontrar, porque eu tenho a corrente que passa por aqui, por esse resistor, que é 4 amperes, é a corrente total. É isso que eu vou fazer agora, cálculo de UAC. UAC é R3, que é esse resistor, a resistência, tá? Vezes a corrente I, que é 2,5 vezes 4, dá 10 volts, tá? 10 volts. Pronto, então substituo aqui nessa equação, ó. O AB é 40, que está aqui 40. O AC eu calculei aqui, dá 10, mais o CB. Passo 10 para o outro lado, fica negativo, 40 menos 10. De maneira que a DDP, o CB, deu 30 volts. Então, já sei que de C para B tem 30 volts. Agora fica fácil calcular as correntes I1 e I2. Ó, I1 é o CB sobre R1, que é a DDP daqui para cá. É 30 sobre 10, tá? Que deu 3 amperes. E a corrente I2 é 30 sobre 30, que é 1 ampere. Então, aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para duas questões. Primeira questão é que a corrente elétrica ela sempre vai ser maior onde a resistência é menor. Note que a resistência aqui é 10 ohm. Então, a corrente é maior, é 3. Isso é uma forma até de você identificar se o seu resultado está correto ou não, tá? Sempre a corrente vai ser maior onde você tem uma resistência menor. E a corrente vai ser menor onde a resistência for maior. Que nesse caso aqui a resistência é maior, essa de baixo é R2. Por isso que I2 deu somente 1 ampere, tá? Segunda observação. Note que a soma de I1 com I2 tem que dar 4 amperes, que é a corrente total. 3 mais 1, 4 amperes. Se der diferente, tá certo? Está errado. Se a soma das correntes não der 4 amperes ou não der a corrente total, já está errado. É uma forma também de você identificar se o seu resultado está ok ou não, tá?